alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Amém, igreja? Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Que texto lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. É uma interrogação. O tema que as irmãs escolheram é muito lindo e muito forte. E antes de chegar nesse texto, nesse tema, antes de chegar no capítulo 5, a gente tem que entender que lá no primeiro capítulo do livro de Esther, a Bíblia vai dizer que o rei Assuero, ele faz uma grande festa, ele faz um grande banquete, e esse banquete dura 180 dias. Aleluia! Não era uma festa pequena como essa, pequena para nós que somos terrenos, mas para o Senhor é uma grande festa, porque é para Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele convoca os seus amigos, seus príncipes, seus súditos, para que estivessem junto com ele durante 6 meses, celebrando esta grande festa, esse grande banquete, para ostentar o seu reino, para mostrar as riquezas da sua glória. E assim inicia aquele banquete. E os seus convidados chegam o tempo todo, não param de chegar caravanas de todos os lados, porque ele era presidente, ou ele dominava sobre 127 províncias. Era uma extensa região que ele dominava, que ele era um grande imperador. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele queria mostrar para aqueles homens toda a sua riqueza, porque ele queria fazer aliança com mais outras pessoas, com mais outras províncias. Uma estratégia tremenda ele marcou, ele lançou naquele dia, durante aqueles 180 dias. E quando ele completa esses 6 meses de festa, de celebração, de banquete, ele percebe que ainda não está muito de acordo com a vontade dele. Ele decide dar mais uma semana de banquete. Aleluia, simples assim. Ele pretende dar mais uma semana de festa. Glorificado seja Deus. E quando chega no final dessa festa, no último dia, ele já tinha bebido muito, todos os seus convidados estavam bem à vontade. A Bíblia diz que ele servia a bebida, o vinho real, em taças de ouro, e cada taça de cada um desses convidados das 127 províncias eram diferentes uma das outras. Os estofados sofás que estavam no pátio eram de ouro e de prata, gente. Era algo extraordinário. Era um cenário lindo e maravilhoso. As tapeçarias, as cortinas, a ornamentação era um espetáculo. Ele queria se mostrar para os seus convidados. No final dessa festa, no final do 7º dia desse banquete que durou mais uma semana, ele decide chamar a sua esposa, a rainha Vasti. Aleluia! E ela também está dando um banquete para as princesas. Esse culto de mulheres que fazemos hoje aí nas igrejas, esse culto rosa, culto das princesas, já existe faz tempo, viu, meninas? Faz muito tempo. A inventora desse banquete, dessa festinha, chama-se Vasti. E então ela decide fazer também uma festa paralela do rei, para as suas amigas, para as convidadas esposas dos principais. E ali ela se encontrava, no momento que os eunucos enviam o convite para ela chegar diante do rei. E é interessante que o pastor Cícero disse aqui há pouco que algumas pessoas não vieram neste grande evento. Algumas pessoas estão ausentes dessa grande festa. Algumas mulheres, até, missionária Célia, deixaram de atender o convite do rei nessa noite. Missionária Eliane. Aleluia. Algumas Vastis não se apresentaram nessa festa, nesse grande banquete nesta noite, pode ter certeza. Para vocês que são dirigentes de grupo também, dirigentes de igreja, algumas Vastis ficaram em casa.
algumas Vastis ficaram numa festinha paralela. Agora tem redes sociais, então elas estão muito mais interagindo com pessoas virtualmente do que virtuosamente. Aleluia. É lamentável, mas isso ainda acontece nos dias de hoje. Louvado seja Deus. E a rainha decidiu não vir atender o convite do seu rei, do seu esposo, do soberano, do imperador. Isso custou muito caro para ela. E todas as vezes que nós nos negamos a atender o convite do nosso Deus de estar na presença dele, há um preço. Aleluia, há um preço pela desobediência. Glorificado seja Deus. Todas as vezes que nós recusamos estar na casa do Senhor por motivos fúteis, há um preço a ser pago. Glorificado seja Deus, porque mente vazia é oficina do diabo. Aleluia. E ela se recusou a chegar na presença do rei. E o rei ficou furioso, indignado. Como poderia uma mulher, a sua esposa, negar estar na presença dele? Ele ficou muito entristecido e furioso, indignado com a atitude dela. E ele chama os seus conselheiros para saber que atitude ele deveria fazer por conta dessa rebeldia desta mulher. E eles resolvem que ela deveria ser destituída do seu cargo, porque todos aqueles seus amigos e governadores, seus súditos estavam presentes ali, era muita gente, eram muitos homens, estavam com suas esposas, e elas iam saber que a rainha deveria estar na presença do rei, não foi? A conversa ia passar, a fofoca ia rolar, e daqui a pouco todas elas iam agir de rebeldia dentro das suas casas, com seus esposos, desobedecendo e desonrando seus esposos. Aleluia. E então eles decidiram, junto com o rei, que ela não deveria mais entrar na presença do rei. Aleluia. E sabe o que eu entendo com isso? Que quando você ou eu não queremos fazer a vontade do Senhor, o ide do Senhor, Ele vai colocar alguém melhor do que eu, do que você. Aleluia. Porque quando eles decidiram ali, junto com o rei Assuero, que deveria ser eleita uma outra rainha que fosse melhor do que Vasti, isso foi feito. E Vasti jamais entrou na presença do rei, porque ele assinou e decretou que ela não poderia mais entrar. Porque muitas foram chamadas e poucas foram escolhidas para essa festa, para esse banquete. Aleluia, mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que receberam o convite do rei e entraram por essas portas para adorar Ele, porque Ele é digno. E a Bíblia diz que antes de Esther chegar à presença do rei, naquele concurso de beleza, foi o primeiro concurso de beleza da história, porque o rei agora precisava de uma substituta, de uma outra esposa, precisava de uma mulher íntegra e obediente, temente, aleluia, para estar ao seu lado, uma companheira idônea. E ele decide, junto com seus maiorais, com seus conselheiros, que deveria haver uma seleção dentro daquelas 127 províncias, moças virgens, mulheres virgens formosas, para estarem participando daquele concurso para ser escolhida a rainha. Então aparece a personagem de Esther nesse contexto. É aí que Esther surge. E até então ela não era Esther ainda, ela era Hadassah. Mas é mais bonita. Aleluia. Louvado seja Deus. E Hadassah quer dizer murta. Murta era uma planta que dava em lugares desertos, lugares de sequidão e em vales. Dava uma florzinha linda e maravilhosa e cheirosa. Na hora da adversidade do vale, da sequidão e do deserto, você vai florescer. Aleluia. Você vai ser bênção na vida de alguém. Esther não sabia o que estava aguardando ela. Até o momento era Hadassah, era órfã de pai e de mãe, era criada pelo seu tio Mardoqueu, seu primo Mordecai. E ela se inscreve também para participar desse concurso de beleza para ser futura, provável futura rainha. Era muita mulher. Era muita mulher. Se cada
província, cada uma das 127 províncias tivesse pelo menos 3 candidatas, moças virgens, imagina a quantidade, multiplicaria muito mais do que 127 moças. Esther estava nesse contexto. Ela tinha que passar por um tratamento de beleza junto com as outras concorrentes durante 1 ano. Só isso. 1 aninho, só 1 ano, tratamento intensivo de beleza. Até porque, igreja, para a gente entrar na casa do Senhor, na presença do Rei, não é de qualquer maneira. Aleluia! O nosso tratamento hoje é espiritual. Jejum, oração, os frutos do Espírito Santo, os dons espirituais, os dons ministeriais. Esse é o tratamento de beleza das mulheres hoje, da igreja hoje. Aleluia! No nosso exterior, com certeza, nós temos que cuidar também. Porque para entrar na presença do Rei, nós temos que estar, aleluia, bem apresentável. Por isso foi que Esther conseguiu achar graça diante do Rei. Porque ela se preparou. Aleluia! Se preparou durante 1 ano. E eu te pergunto nesta noite, há quanto tempo você está se preparando para entrar na presença do Rei? Ou você chegou aqui de qualquer maneira, assim, atribulada de espírito, perturbada, preocupada com muita coisa, não se organizou para ter um evento desse, deve ter jejum, choro, oração. Não é isso, irmão? Não é isso, igreja? Aleluia! Teve que ter preparação espiritual, clamor, jejum, propósito para que essa festa viesse a acontecer. Debaixo de luta, debaixo de vento, de adversidade, mas o Senhor dá vitória para quem persevera. Aleluia! A vitória só vem para aqueles que perseveram. Glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ela se prepara durante 1 ano com tratamento intenso de beleza, com aromas, com especiarias, com óleo, com mirra, todos os produtos que haviam naquele momento, ela tinha que ser tratada e adornada para chegar diante do Rei. E hoje o Espírito Santo nos adorna desta forma, aleluia, com os frutos do Espírito. Até porque Vasti não tinha esse adorno, porque no momento que ela foi chamada à presença do Rei, ela achou que poderia ser dona do seu próprio nariz. Ela não foi submissa o suficiente para ser, aleluia, honrada pelo seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Esther, a Hadassah, que tinha passado pelo vale, pelo deserto, pela sequidão, sendo órfã de pai e de mãe, longe da sua casa, longe da sua pátria, longe da sua família, longe dos seus costumes, ela conseguiu achar graça diante do Rei. E chega o dia dela se apresentar diante do Rei. E o seu tio Mordecai, Mardoqueu, tanto faz, é a mesma pessoa, ele instruiu essa jovem donzela para que quando ela chegasse diante do Rei, o modo que ela deveria se portar, se apresentar, se comportar. E a Bíblia diz que ela estava sobre os cuidados do eunuco. Aleluia! E esse eunuco era um homem que achou graça diante dessa moça também. Pela postura, pela atitude, pela beleza, pelo comportamento dela. Aleluia! Ele encontra nela algo diferente, extraordinário. Sabe o que eu entendo? Que esse eunuco simboliza o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, que nos adorna, que nos capacita, que nos molda e que nos ensina como devemos nos apresentar na presença do Rei. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! E Hegai fala com ela tudo o que ela deveria fazer para se apresentar diante do Rei, porque ele já estava impactado com a postura dela. Ele já estava impressionado porque ela era diferente de todas as outras moças virgens que estavam ali, que tinham já se apresentado diante do Rei e as demais que ainda viriam. E chega um momento que Esther se apresenta diante do Rei Assuero. Glorificado seja Deus. E para surpresa de todos que estavam ali, o Rei Assuero coroa a Esther.
com a sua coroa real. Ela entra como uma moça sem família, sem teto, sem raízes, mas servindo um Deus vivo e poderoso. E ela sai daquele lugar exaltada. Louvado seja Deus, com uma coroa sobre a sua cabeça. A história consegue ser fabulosa e maravilhosa, aleluia, mas quando chega nesse texto da coroação, ele dá um outro banquete, glorificando, chamando todos os seus amigos e convidados, os oficiais das províncias também, para mostrar que ele agora havia conquistado uma outra esposa, porque o decreto foi passado ali diante daqueles homens todos, diante das famílias que ali estavam representadas, diante das mulheres também, porque mulher é só Jesus, né? Copia e cola, que é uma beleza. E aí, ele queria agora mostrar a sua esposa atual para todo o povo. Isso era um procedimento normal. E houve ali um banquete. Esther estava muito feliz, porque não era possível uma estrangeira chegar diante do rei e ser abençoada ou coroada, porque até o momento ela não tinha dito para ninguém de onde ela vinha, qual era o povo dela, porque ela era uma serva de Deus, era uma mulher, uma moça judia. E se ela dissesse, com certeza naquele momento ela não teria sido coroada, porque a prioridade seria para pessoas do mesmo povo que o rei, ou das províncias ali, porque ele queria de fato agradar, fazer aliança com outros povos. Então ele escolheria com certeza alguma das mulheres que já tinham sido chamadas dali daquelas 127 províncias. E Esther estava regozijando e feliz. Depois de todo o tratamento que ela teve de beleza, já era uma jovem bonita e agradável, a moça permaneceu ainda mais bela. Preparou-se também a postura dela, como ela deveria se apresentar diante do rei. Aleluia. E aquele eunuco, ele fez com que Esther conseguisse achar graça diante do rei. O Espírito Santo nesta noite, ele faz comigo e com você sim. Ele faz com que nós possamos o rei achar graça diante da nossa postura, nossa conduta como mulheres de Deus, como Esther e não como Vasti. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela jovenzinha que era estrangeira e órfã de pai e mãe, agora era rainha do imperador, o homem mais rico e mais famoso da época e mais poderoso. E a história prossegue porque naquele contexto havia um homem chamado Amã que servia também ao rei. Só que este Amã era inimigo do povo de Deus. Esse já simboliza o próprio inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja, que veio para matar, para roubar e para destruir. E ele, sabendo que Mardoqueu não se prostrava diante dele, porque ele era primeiro-ministro, Amã era assim com o rei, ele queria que Mardoqueu se ajoelhasse diante dele, porque toda a província, todo mundo, todo o povo se ajoelhava diante dele, se prostrava diante dele. Aleluia. E às vezes o inimigo quer fazer isso conosco. Às vezes o inimigo quer que a gente se dobre diante dos problemas, quer que a gente se dobre diante das adversidades, quer que a gente se dobre diante das lutas, das aflições, dos problemas do dia a dia. Aleluia. E ele queria de todas as formas que Mardoqueu se prostrasse diante dele quando ele passasse. E ele ficou furioso e ele determinou no seu coração: eu preciso exterminar este judeu, eu preciso exterminar este crente, eu preciso destruir a vida desse crente. Aleluia. Este é o propósito do inimigo sobre a igreja até os dias de hoje. Glorificado seja Deus, mas o Senhor dos exércitos está conosco nesta noite. Aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glorificado seja Deus. E ele estava ali no palácio, ao lado, próximo ali ao rei, e ele tinha já um plano de derrotar e matar Mardoqueu, e não ficou satisfeito que seria só Mardoqueu, ele decidiu matar todo o povo judeu. E
Mardoqueu, sabendo disso, ouvindo este fato, ele manda um recado para Esther, para que Esther pudesse entrar com providência na presença do rei. Aleluia! Esse mesmo Mardoqueu, ele tinha ouvido falar que havia 2 eunucos do rei que queriam matar o rei Assuero. E ele consegue levar a notícia até o rei, e o rei tem o livramento de morte através de Mardoqueu. Veja o agir de Deus neste lugar. Aleluia! Diante deste fato, deste contexto. E é interessante lembrar também que o nome Deus não existe no livro de Esther. Não existe, presbítero Raimundo. Mas o agir de Deus é tremendo, desde o início até o fim. Aleluia! O agir de Deus é extraordinário, é tremendo. É algo assim impactante para nós. Mardoqueu tinha dado livramento ao rei porque ele soube que haviam eunucos, oficiais, servos do rei que queriam matá-lo. E aquilo foi escrito no livro das crônicas do rei. Mardoqueu na época não foi coroado, não foi honrado, não foi gratificado, nada disso aconteceu. Ele ficava sentado na porta do palácio, tinha algumas funções ali dentro, mas ele não teve nenhuma recompensa por isso. Não teve nenhuma recompensa por isso. E ele chega diante da rainha, isso passado de algum tempo, ele chega diante da rainha Esther e fala assim: Esther, manda um recado para Esther, por favor. Diz para ela que Amã está conspirando contra mim e contra todo o povo judeu. Ele fez um decreto para que pudesse matar todos os judeus aqui da província de Suzã. E ainda selou com o sinete do rei, com o anel do rei. E isso estava deixando aquela localidade em prantos. Os judeus que ali moravam estavam nervosos, estavam tristes, estavam angustiados. E Mardoqueu se veste de roupa de saco, se coloca cinza sobre a sua cabeça em sinal de humilhação e vai para fora do palácio para se lamentar e levar notícia para que todo o povo soubesse que eles estavam correndo risco de vida. Aleluia, estavam sendo ameaçados de morte. E nesse contexto que o povo judeu estava sendo ameaçado de morte, aleluia, o recado chega até Esther. E Esther diz assim para o seu tio, manda o recado de volta, diz para ele que eu não posso atender o chamado à ordem do meu tio dessa vez, porque já tem 30 dias que o rei não me chama, que o rei não se encontra comigo, que o rei não permite que eu entre na sua presença. Aleluia! E ela fica ali tensa, preocupada, e ela manda o recado para o tio. E o tio fala dessa forma para ela: você está pensando que só porque agora você é rainha, só porque agora você está no palácio, só porque agora você está na presença do rei, você vai esquecer dos seus? Aleluia! Aleluia! Só porque você veio em uma festa linda e maravilhosa como essa, você vai largar sua família de lado, vai deixar de interceder, de orar e buscar? Só porque você recebeu um cargo eclesiástico, você vai deixar de evangelizar, de falar de Jesus para outras pessoas? Será que você não foi colocada aí neste cargo? Será que Deus não te libertou? Aleluia, do império das trevas, te trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que você fosse canal para salvar outras pessoas, para libertar outras pessoas? E assim ele mandou um recado de novo para ela. Quando ela ouviu este recado do seu tio, ela ficou pensativa e disse: ele tem razão. Porque a sentença de morte seria também para ela, que era judia, que até o momento ela não tinha falado para ninguém, nem para o seu próprio esposo. Ei, tem hora que você fala demais, tem não? Aleluia! Tem hora que essas meninas querem falar além do que deve. Tem hora que nós falamos muito. Os meninos também. Aleluia! Os homens também tem horas que você fala além do que deveria.
Não falou no momento certo, não falou no tempo que o Senhor tinha te determinado. O Senhor te faz uma promessa e você sai falando para todo mundo antes da promessa acontecer. Aleluia, antes do milagre acontecer. Claro que a igreja tem que ter fé, aleluia, louvado seja Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem um propósito com Deus, vai jejuar, vai orar. Como a missionária Cássia falou, ela fez um propósito de 3 dias de jejum e oração. Para acontecer essa festividade hoje, teve que ter jejum, oração e propósito. Eu tenho certeza que o pastor Cícero e a sua igreja, aleluia, Deus eterno, não fez este evento de qualquer maneira, fizeram debaixo de oração e de propósito, aleluia, para que este evento estivesse acontecendo hoje, para que a mão viesse se levantar e tentar parar a obra do Senhor, impedir que isso acontecesse. E ela disse mandou um recado para o seu tio que estava sentado, clamando, jejuando, em sinal de humilhação. Disse: meu tio ou meu primo, ore e jejue com toda a cidade de Suzano, porque eu e as minhas empregadas, eu e as minhas servas jejuaremos e oraremos. Se porventura perecerei, mas será por uma boa causa. Aleluia, corre o risco de morrer, né? Com o risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. Esse é o risco que nós corremos todos os dias. Como diz o apóstolo Paulo, todos os dias somos incrédulos. Aleluia, mas o sangue de Jesus nos guarda. Oh, glória a Deus. E ela coloca um propósito de jejum e oração com toda a congregação, com todas as suas companheiros de ministério, e da mesma forma o seu tio Mardoqueu. E ali começa aquele propósito de 3 dias, e no final do 3º dia ela se adorna, ela se arruma, ela se prepara, ela se embeleza, ela se perfuma e entra no pátio, de onde o rei pudesse avistá-la. E o rei percebe que ela que está ali, e ele estende o cetro para ela. E quando ele estende o cetro para ela, ele está dizendo que ela pode se apresentar, se aproximar e chegar diante dele. E é aí que a gente chega no capítulo 5 e ela, aleluia, o rei fala para ela dessa forma: qual é a sua petição? Qual é a sua petição, Esther? Pede-me o que queres, porque até metade do meu reino eu te darei. Aleluia. Nesta noite o Espírito Santo te pergunta: o que você quer que o Senhor te faça? O que queres que o Senhor te faça nesta noite? Você pode pedir o que você quiser, porque o dono da vida está aqui neste lugar para te dar vitória, para te dar livramento. Aleluia. O cenário que era de fracasso, de derrota, de destruição, foi repreendido, foi mudado todo o quadro, foi mudado todo o cativeiro de Esther e seu povo. Aleluia, trazendo livramento para o seu povo, trazendo livramento para a igreja. E o Senhor te colocou aqui nesta noite porque Ele quer que você seja um canal para trazer libertação e livramento para os seus. Glorificado seja Deus. E a Bíblia diz que Esther, ela fala para o rei que quer fazer um banquete. Ela quer agradar o rei. Ela quer chegar devagarzinho, despertando a curiosidade do rei. Há um tempo determinado para todas as coisas, minha irmã. Há um tempo determinado para Deus agir na sua vida. Espera só mais um pouquinho. Aleluia, espera só mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá e não tardará. O Senhor tem vitória para a sua vida. E ela marca aquele banquete e ela manda chamar quem? Amã. E ela manda o rei convidar o seu adversário. E aí nós lembramos do Salmo 23 que diz assim, ó: prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo até o meu cálice transbordar. Certamente
certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Assim ela fez, e despertou a curiosidade do rei Assuero. E ele, preocupado com ela, por conta da atitude dela, ele perguntou: qual é a sua petição? Pode me falar, você é minha esposa, pode me pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te darei. E ela falou assim: ah, mas eu vou, posso falar amanhã? Mulher é uma graça, né? Quando ela resolve fazer um suspense, posso falar amanhã? Meu marido tá ali, ele sabe. Eita Deus, amanhã eu falo. Amanhã eu falo. Vamos marcar um encontro amanhã de novo? Vamos combinar amanhã da gente jantar junto de novo? Convida seu amigo, vamos! E ele fez dessa forma. E ela já tinha conversado com seu tio, já sabia toda a estratégia para agir. O Espírito Santo já tinha falado com ela o que ela deveria fazer. E assim ela fez. No primeiro dia do seu banquete ela não falou nada, se confraternizaram e foi tudo maravilhoso. A Amã voltou para casa feliz da vida, dizendo: poxa vida, estou bem com o rei, estou bem com a rainha também. 2 banquetes e eles me chamaram, ela só chamou a mim, podia ter chamado todo mundo, podia ter chamado tanta gente aqui no palácio, chamou só a mim. Ei, os humilhados serão exaltados, mas os exaltados vão cair por terra, vão ser humilhados. Aleluia, louvado seja Deus. E grande será a queda, grande será a ruína. É uma queda sem precedentes. Glorificado seja o nome do Senhor. E ela convida o inimigo seu para sentar-se à mesa, e assim acontece aquele banquete. E quando ele chega e fala na casa dele, e fala assim: mulher, você não sabe da maior. Fui convidado para o banquete para o rei hoje, e amanhã ela me chamou de novo. Tô bem com ela, tô bem com o rei. Poxa vida, eu tô feliz. Só tem uma coisa que está me atribulando, só tem uma coisa que está me aborrecendo. Esse judeu, esse crente que está ali, ele não se submete a mim, ele não se ajoelha, ele não se prostra, ele não me reverencia, ele não me adora. Aleluia. Ele não quer a minha presença, ele não vai com a minha cara. E ela disse: ah, marido, você sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte: faz uma forca e ele pode ser enforcado a qualquer momento. Só você falar com o rei, comunicar ao rei, e ele pode ser enforcado a qualquer momento. De preferência amanhã cedo, porque aí você já vai para o banquete feliz, porque o seu adversário morreu. O nome da mulher, pastor Adílio, Zeres. Zeres da esquerda, né? Não é não? Nome da mulher de Amã, atribulada, né? Louvado seja Deus.